Consumidor livre de energia é um consumidor potencial para uma usina de investimento? O que você acha? Eu vou te contar nesse vídeo. Pessoal, muitas são as dúvidas de alunos do nosso curso, de clientes aqui na consultoria, sobre existe somente usina de investimento remotas para consumidores grupo B? Se você já conhece esse termo tão conhecido aí no mercado, você sabe que usina de investimento todo mundo conhece, usina de investimento até 3 mega, que você entrega energia para consumidores grupo B, consumidores de baixa tensão. Esse mercado está consolidado, funciona, tem vários vídeos aqui no nosso canal, mas e a possibilidade de você montar uma usina de investimento para um consumidor livre? Será que isso é factível? Bom, para responder essa pergunta, nós trouxemos hoje um caso que nós analisamos aqui no escritório para te provar se existe ou não, tá? Então, assim, antes de entrar numa análise aqui com vocês, bem rapidinha, a gente vai entrar num mérito aqui que é abrir um pouco a mente de vocês. Usina de investimento, coloca aí na tua mente, é toda usina solar dedicada para investimento. Então, vai existir alguém capitalizado, um investidor, que vai montar aquela usina e vai destinar aquela energia para um ou vários consumidores de energia. Se ele fizer isso para consumidores do grupo B, são as usinas de investimento tradicionais. Mas e se esse investidor fizer uma usina para um consumidor do grupo A ou do grupo A4 livre, né? A livre na verdade, será que vai funcionar? Então assim, pessoal, vamos trabalhar aqui da seguinte lógica. Grupo B tem tarifas altas, você tem liberdade de fazer uma usina remota. Agora, consumidores livres, todo mundo sabe que as tarifas já deram uma despencada, porque existe a tarifa que é adquirida diretamente na comercializadora, que já é mais barata do que você deixar esse cliente como um consumidor da distribuidora. Então, sem muitas delongas, eu vou entrar nos números e depois eu vou explicar para vocês como isso é possível tirar do papel. Fechou? Então, bora lá comigo. Então, nós preparamos aqui um material para vocês para demonstrar um estudo de viabilidade aqui para um grid zero solar. Para quem não sabe o que é um grid zero, é um projeto solar instalado junto à carga de um consumidor final, e esse projeto ele é dimensionado para que toda geração de energia solar seja absorvida instantaneamente pela carga. Então a carga, por exemplo, ela vai ter consumo no horário próximo ali ao horário de funcionamento do sistema solar. Então, se você pega, por exemplo, uma indústria que funciona ali das 6 da manhã às 6 da tarde, é exatamente o horário de geração solar. Então, se você coloca um projeto solar fotovoltaico e, claro, o dimensionamento dele tem que ser muito bem feito, você pode absorver boa parte dessa energia sem jogar para a rede da distribuidora. Você fica como um grid zero solar. Legal? Então, bora lá, bora dar sequência aqui na análise. Montando uma usina para esse cliente aqui, montando uma usina para ele, então um consumidor que hoje, pessoal, gasta em torno de R$1.800.000 ano de conta de luz, desses 1.800.000, mais ou menos 800.000 é distribuidora e 1 milhão, mais ou menos ali é pagando os custos da comercializadora, impostos também. Esse cara hoje, esse cliente, ele gasta 1.800.000. Esse cliente instalando um sistema solar no telhado, tá? Colocando um sistema fotovoltaico lá no telhado dele, junto à carga dele, e no sistema grid zero, tá? Então, assim, não vai nada para a rede da distribuidora. A gente tem uma redução aqui na conta de luz com a comercializadora, cai de 1 milhão para 750.000. A gente já salva 250.000. E da distribuidora de 835 já cai para 693, quase 700.000. Te salva mais 137, 138.000. A somatória disso dá uma economia de mais de R$400.000 no primeiro ano. Primeiro ano, imagina em 25 anos. Então, assim, se a gente colocar um sistema fotovoltaico no telhado de um consumidor livre, na modalidade grid zero, a gente já vai ter essa economia. Isso aqui é um exemplo de um projeto, de um cliente que a gente analisou aqui,
da região do centro-oeste do país, esse cliente. A gente fez uma análise mais aprofundada. Isso aqui são só os highlights do projeto para vocês conhecerem. E a economia obtida foi de quanto? Ó, de 1.800, esse cliente despencou para 1.400. E aí a discussão foi: mas Solar Finance, nós não queremos gastar o nosso dinheiro para obter essa economia. Que caminhos a gente tem? Então a gente entrou no mérito. Olha, você pode financiar o projeto, e aí se você financiar, você acaba travando um pouco o teu balanço, as tuas garantias, e nem toda empresa quer fazer isso. Muitas das vezes as empresas preferem se endividar para colocar dinheiro na sua própria operação. E aí, o que a gente começou a detectar aqui? Por que não buscarmos um fundo de investimento que faça um leasing? Um leasing é diferente de um endividamento, ou até de um aluguel, mas no exemplo aqui foi demonstrado para esse cliente uma operação com leasing. Então, assim, o leasing, o que é? O leasing é uma operação que alguém investe nesse sistema fotovoltaico, coloca lá nesse cliente final, banca, né? O investidor banca a operação, ou o fundo de investimento, como está aqui no fluxo de caixa. Essa operação ela vai ser totalmente casada para que as parcelas pagas ali durante um período de contrato sejam menores do que a própria economia gerada, para que o cliente não tire nenhum centavo do bolso e ainda enxergue a economia. Agora deixa eu parar aqui para perguntar para você: parece ou não parece a história da usina de investimento tradicional? O que a gente está oferecendo? Desconto para um cliente final sem que ele gaste um centavo. A conversa não é a mesma? Então aqui, ó, a resposta da pergunta do vídeo está aqui. Usina de investimento em consumidor livre existe? Existe. Funciona? Funciona. Tá? E aí foi calculado um repagamento para esse investidor. E vamos ver aqui, ó, contrato de 10 anos. E aí o cliente depois, pessoal, a usina é totalmente transferida para o cliente. Ele fica 15 anos com a usina, com a economia cheia para ele. Então ele economiza aqui, ó, em 10 anos, 1.700.000 acumulado. No primeiro ano ele economiza 40 mil, então de toda a economia ele fica com 10%. E aí depois a economia vai aumentando e também vai aumentando, porque a negociação com um fundo de investimento foi uma negociação pré-fixada. Não teve nem reajuste de IPCA aqui no caso, tá? A negociação, a estratégia lá do investidor foi essa. E dando para esse cliente final, consumidor livre, olha esse saving, essa economia. Interessantíssima. Imagina hoje você chegar para um cliente final, você investidor ou você desenvolvedor de negócio que está aí ouvindo esse vídeo, e falar: olha cliente, eu tenho uma operação para você que é consumidor livre, para que você possa ir a mercado, você vai receber um aporte de recursos que você não precisa se preocupar com isso, o investidor vai montar a usina para você, você vai repagar esse sistema fotovoltaico aqui em 10 anos, não vai travar seu balanço, não vai precisar dar garantias ali reais para a operação, simplesmente os equipamentos são uma garantia em uma eventual inadimplência, e mais o risco de crédito desse cliente também é muito importante. E aí esse investidor constrói 10 anos, ele trabalha, depois cliente, a usina é tua. Não quero essa dor de cabeça para mim, já está montada para você. Eu vou arrancar esses painéis e pôr aonde? No galpão? Não, é seu. Então essa operação funciona e funciona muito bem, pessoal. E olha aqui agora, eu já mostrei o cenário do cliente. Agora olha o cenário do fundo. Vai montar uma usina investindo R$1.600.000, 10 anos de contrato, 1,7 ao mês pré-fixado. Apesar de uma Selic alta hoje, bater na porta de 1% ao mês, a gente está entregando 1,7 ao mês pré-fixado, 10 anos, 120 parcelas de R$ 31.346 mês. E depois o ativo ainda é transferido ao final do contrato para o cliente final. Ou seja, o investidor não fica com aquela necessidade de ter que ficar cuidando do ativo depois que ele foi entregue para o cliente. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Dá ou não dá para fazer negócios de usina de investimento para consumidores livres? Gostou desse raciocínio? Esse mesmo raciocínio para consumidor livre serve para um consumidor grupo A cativo e para consumidor grupo B também. Por que não? Por que não pegar vários telhados de um consumidor grupo B e aí coloca esse sistema fotovoltaico lá no telhado, o contratinho de 10 anos, por que não 15 anos? Depois transfere a usina. Aí você pergunta por que ele não simplesmente migra para uma usina solar, uma usina de investimento tradicional, uma energia por assinatura.
Não deixa de ser uma energia por assinatura também que você vai propor. Só que a diferença é que você, investidor, gasta menos em CAPEX, gasta menos em OPEX, você depende menos do uso da rede da distribuidora, porque já vai ter uma infraestrutura no local montada. Então a questão da inversão de fluxo já reduz muito a chance disso acontecer. E a gente ainda tem a condição de trabalhar na modalidade grid zero em algumas situações. Tem que analisar o perfil de carga, mas se você conseguir trabalhar na modalidade grid zero, você ainda usa nada da rede, melhor ainda. Então esse modelo de negócio, ele funciona, ele traz... Agora eu vou provocar você, investidor. Se 1,7 ao mês cabe em um consumidor livre, imagina num consumidor cativo grupo A, quiçá num grupo B. Então assim, a ideia de hoje foi abrir um pouco a mente de vocês para pensar modelos de negócios alternativos no segmento solar. Nós temos total capacidade de atender você nas suas demandas. E já sabe, tem negócios, tem projetos, precisa de suporte, precisa de estruturação disso como modelo de negócio, a Solar Finance está à disposição. Gostou do vídeo? Fez sentido? Já sabe, compartilha, curte, inscreva-se se você ainda não é nosso inscrito, por favor, para receber os nossos novos vídeos daqui para frente, maratona no nosso canal, que a galera gosta muito de fazer isso, e estamos à disposição do mercado para toda e qualquer dúvida. Aquele abraço.